Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. E porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje. Obrigada pelo alimento, obrigada pelo livramento, Senhor. Obrigada por nos sustentar e segurar nas nossas mãos. Neste momento eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos e olhos espirituais estejam atentos à Tua palavra, Senhor Deus. Ilumina, Senhor Deus, o nosso coração para que possamos compreender, Senhor Deus, o Teu querer e a Tua vontade. Que não venha prevalecer o desejo, o pensamento e a vontade do homem, mas que seja feita a tua vontade, o teu querer. Manifesta, Senhor Deus, a tua sabedoria no nosso meio, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém. Você acha que caiu no meu dote ou não? Paz Veiga, seja bem-vindo. Carol não é nem doida de comer tudo, não deixar pra mim. Fernando, paz do Senhor. Vou comer tudo. Vou comer tudo. Você vai ficar vendo e você vai ver que não vai sobrar nada. Pregador Caio, eu vou orar, Carol. Eu vou orar por você. Orar por você, dona Carolina. Pai, Gisele. Gente, eu vou ler desde o versículo 1, só pra gente relembrar. E aí a gente ora sim, Juliane. Aí a gente ora, a gente ora. Eu vou parar de ler os comentários agora, tá, gente? Porque senão eu perco a minha concentração. Eu vou ler desde o versículo 1. A gente parou o estudo no versículo 6. E aí, a partir do versículo 6, a gente retoma, tá bom? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Até aqui, por enquanto. Gente, o contexto da carta aos Hebreus havia uma perseguição, os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé, da sua fé em Cristo, por manifestarem a fé em Jesus Cristo, por confessarem Jesus como Salvador. E eles estavam sendo perseguidos não só pelos judeus, mas também pelos romanos. Nero já era imperador neste tempo e havia uma perseguição muito grande. A perseguição contra os cristãos começa, na verdade, bem antes dessa carta ser escrita. E nós podemos ver que o primeiro mártir não foi nem Jesus Cristo, foi João Batista. João Batista, por pregar a verdade, por pregar a justiça, ele foi preso e ele foi decapitado. Depois nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi rejeitado, foi zombado, foi humilhado, foi açoitado e foi crucificado. Morreu
e ressuscitou ao terceiro dia. Ficou com os discípulos cerca de 40 dias, os ensinando e os instruindo, e foi assunto aos céus. Agora os discípulos, eles começam a pregar o evangelho, a gente vê isso lá em Atos. Agora eles estão pregando o evangelho, estão pregando o ministério de Jesus Cristo, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição, e estão pregando um evangelho de arrependimento, um evangelho de renúncia, um evangelho de amor a Deus, um evangelho de amor a Cristo, um evangelho de fé. E por causa desse evangelho, eles são perseguidos. Por causa desse evangelho, muitos são expostos à humilhação e muitos são martirizados. Muitos são presos, alguns são presos, outros são até mesmo mortos. Por exemplo, Tiago, que foi morto ao fio da espada. Por exemplo, Estevão, que foi apedrejado até a morte. E a gente vê isso tudo no livro de Atos. E os homens que apontaram pedras, os homens que deram a sentença e os homens que atiraram as pedras foram justamente os judeus. Foram justamente aqueles que diziam ser filhos de Abraão, foram justamente aqueles que diziam crer em Deus e que diziam fazer o que eles faziam em nome de Deus. Percebam que o problema, um dos maiores problemas, não era fazer as coisas erradas, não era fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, mas fazer o que eles faziam em nome de Deus. Derramar sangue, perseguir, humilhar, expor as pessoas no nome de Deus. E agora, já cerca de, por volta do ano 62, 63, esses cristãos estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele vai escrever essa carta com alguns propósitos, e um dos propósitos é lembrar aqueles cristãos de que eles não precisavam abandonar a fé, de que eles não precisavam voltar ao judaísmo, aos rudimentos da lei, aos primeiros rudimentos. Por quê? Porque aquele Jesus a quem eles serviam estava vivo. Está vivo. Aquele Jesus a qual eles serviam não era uma história qualquer, não era um conto de fada, não era uma mitologia, não era uma história inventada, mas era a mais pura e única verdade. Então, quando o autor escreve, ele está dizendo assim, olha, vocês não precisam voltar para os rudimentos da lei, vocês não precisam voltar para os primeiros rudimentos, vocês não precisam voltar para Moisés, vocês não precisam voltar para os antigos sacrifícios, vocês não precisam voltar para o antigo sacerdócio, porque agora vocês têm um novo sumo sacerdote. Agora Cristo é maior e é melhor do que tudo e que todos que já passaram nessa terra. O autor começa dizendo no capítulo 1 que Deus outrora ele falava por meio dos profetas, através dos profetas. Ele fala que outrora Deus falava aos pais de várias formas, e Deus falou de várias formas. Deus falou através de nuvens, Deus falou através de trovões, Deus falou através de sarça, Deus falou pelos profetas. Só que agora, nos últimos dias, e Aline, quais são os últimos dias? Os últimos dias é o primeiro dia do dia que Jesus ele foi assunto aos céus até o dia da sua volta. Então, estes são os últimos dias. E nestes últimos dias, Deus ele fala através do seu Filho Jesus. Ou seja, esses últimos dias, Deus fala através do seu Filho Jesus, não vai ter outra forma de Deus falar.
Deus não vai ter outra maneira de falar. Antes, Deus falava por meio de nuvens, por meio de sarça, por meio de trovões, mas agora Deus fala conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo. Não há outra revelação, não há uma revelação maior do que essa. Jesus é a maior revelação, é a suprema revelação, não tem outra revelação maior do que essa. Então saibam que hoje Deus fala conosco através de Jesus. Ah, mas eu preciso de uma revelação, eu vou buscar uma revelação. Como é que Deus fala? Deus fala comigo e com você através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Não tem outra maneira de Deus falar se não for através do seu Filho, através da sua palavra. Tudo aquilo que estava oculto desde o princípio, tudo aquilo que Deus já estava falando, já estava revelando, mas não estava revelado na sua totalidade. Porque desde o Éden, Deus promete o Messias. Desde o Éden, Deus promete um Salvador. Desde quando Adão e Eva pecaram, desde quando houve a queda, Deus promete um Salvador. Mas alguns homens ainda não compreendiam. A revelação total, ela estava oculta e só vai ser, de fato, revelada ao homem através do apóstolo Paulo, através dos apóstolos, através do apóstolo Pedro, quando ele vai ter uma visão e Deus vai dizer para ele: não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. O que você acha dos pastores que corrigem Deus? Como corrige Deus, gente? Deus nunca erra. Deus não erra. Como que alguém consegue corrigir Deus? Seja bem-vinda, Edjane. Paz do Senhor. É mais fácil Deus corrigir o homem. É muito mais fácil. E é a única opção. Parei para ler comentário e me perdi, tá vendo? Por isso que eu não posso ler. Vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, quem chegou, sejam bem-vindos. Quem chegou agora, que eu não cumprimentei, que não dei a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Se eu não responder alguém, se eu não ler mais comentários, é para que eu não perca a concentração, tá? Porque a gente vem numa linha de raciocínio e se eu parar para ler os comentários, eu acabo perdendo essa linha de raciocínio. Mas sejam todos bem-vindos. Manda um abraço pra gente aqui em Israel, Jerusalém. Beto Martins, seja bem-vindo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Desde Abraão até Malaquias, Deus vem anunciando Cristo através dos profetas. É dessa forma. Vamos lá. Então, um dos propósitos do autor aos Hebreus é dizer que Cristo é superior. Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior, Cristo é o melhor, Cristo é o plano perfeito de Deus, Cristo é a revelação de Deus. Nós não buscamos outra revelação, porque Cristo é a revelação de Deus. Antes de Abraão, desde Adão. Ô glória. Boa noite, Xandro, Pai do Senhor. No capítulo 6, a gente vê que o autor aos Hebreus, ele vai trazer uma exortação tanto quanto dura. É como se ele tivesse dizendo assim: olha, vocês têm que tomar cuidado para vocês não cair. Vocês têm que se apegar, se agarrar. Na verdade, ele está dizendo isso desde o capítulo 2. A gente está vendo que desde o capítulo 2, o autor aos Hebreus ele tem exortado.
se agarrem com firmeza, se apeguem com firmeza àquilo que vocês ouviram. Não negligenciem aquilo que vocês ouviram. Ele vai dizer assim que antes Deus falava por profetas, antes Deus falava de outras formas, agora que Deus fala por meio do seu Filho. Se antes as pessoas davam valor quando Deus falava, hoje ainda mais. Se hoje Deus fala através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos que dar ainda mais valor. É por isso que nós seremos ainda mais cobrados do que os nossos antepassados. Porque hoje nós temos a palavra, hoje nós temos a revelação, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Então haverá menos rigor para os nossos antepassados do que para nós. Não tem desculpa, não vai ter desculpa, não tem como a gente falar, fulano me ensinou errado, fulano falou errado, eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Irmãos, todos nós temos chance, todos nós temos oportunidade em vida, enquanto em vida, de conhecer o Evangelho, de conhecer a Cristo e de se achegar a Ele. O autor está trazendo uma exortação no capítulo 6, e ele vai dizer assim, olha, é impossível que aqueles que já foram iluminados, é impossível que aqueles que provaram o dom celestial, é impossível que eles tornem É impossível que eles tornem ao arrependimento, é impossível renová-los. Por quê? Porque o único meio de salvação é Jesus Cristo, irmãos. Não tem outra forma de ser salvo, não tem outro caminho, não tem outro jeito. A Bíblia diz, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a pessoa procura outro caminho, se a pessoa procura outra forma, ela não vai ser salva. Uma pessoa pode usar o nome até de Jesus e não ser salva. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, e ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus está falando de intimidade, Jesus está falando de relacionamento. Não é que Deus ele não conhece as pessoas, porque Deus conhece tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele criou, formou e trouxe à existência todas as coisas. Então, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que ele vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, é porque alguém, esse que ele não conhece, não teve um relacionamento com ele. Não teve uma intimidade com ele. Irmãos, quando Deus forma Adão, quando Deus cria Abraão, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Deus forma o homem para ter relacionamento com ele. Deus cria o homem para ser amigo dele. A Bíblia diz que todos os dias, Deus descia no jardim. Todos os dias ele descia no paraíso para falar com Adão. Irmãos, imagina a expectativa de Adão todos os dias. Esperando a viração do dia, para que ele visse Deus, para que ele falasse com Deus, para que ele conversasse com Deus, para que ele contasse para Deus tudo o que ele fez naquele dia, como foi o dia dele, o que ele tinha feito, o que ele não tinha feito, o que ele aprendeu, o que ele viu de novo. Imagine, você é pastor ou missionária, eu não sou pastora nem missionária. Imagine a empolgação de Adão, sabe? De saber, hoje eu vou falar com ele. Hoje ele vai estar comigo. Hoje eu vou andar no jardim com ele. Hoje eu vou passear no jardim com ele. Todos os dias, Adão, ele tinha essa expectativa e certeza de que Deus estaria lá com ele. Foi para isso que Deus formou o homem, para ser amigo de Deus, para ter um relacionamento com Deus. Mas por causa do pecado, por causa da queda, por causa da rebelião, houve essa separação entre o homem e Deus. E Cristo, na cruz do Calvário,
ele traz isso pra gente novamente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que na cruz Cristo estava quebrando, desfazendo, aniquilando os muros da inimizade. A queda trouxe inimizade do homem com a natureza. A queda trouxe inimizade do homem com o seu semelhante. E a queda trouxe inimizade do homem com o seu Criador. Agora, na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Jesus, ele aniquila os muros da inimizade. Sabe o que é isso? É o homem tendo de volta aquilo que Deus deu a ele no jardim. É o homem tendo de volta aquilo que Deus deu a ele no paraíso. É o homem tendo de volta essa intimidade, esse amor, esse relacionamento com a natureza. Porque lembrem que Deus disse para Adão que ele ia governar. Deus disse para Adão que ele ia ter domínio e governo sobre todas as coisas. Então, quando Cristo, na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue, Deus está devolvendo esse governo para o homem. Mas, Aline, como assim? Lembrem-se, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, ele não vai chegar. O reino de Deus está no meio de vós. Já é chegado o reino de Deus. Jesus disse que se ele expulsa demônios pelo poder do Espírito de Deus, é porque já é chegado o reino de Deus. Tá travando para todo mundo? Na cruz do Calvário, então, Jesus está reconciliando, trazendo novamente esse relacionamento. Jesus está trazendo de novo essa intimidade que o homem tinha com o Criador. Obrigada, gente. Tô normal. Valeu. Só que é necessário que a gente entenda isso. Ela não sabe o que é. É necessário que a gente compreenda isso. É necessário que a gente entenda que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, é eficaz. Então tudo aquilo que foi perdido no Éden, em Cristo Jesus é restituído, é restabelecido. Tudo aquilo que foi perdido no paraíso, em Cristo Jesus, para aqueles que têm fé nele, Deus, ele simplesmente dá novamente. Então esse relacionamento que Adão tinha, agora é para todos aqueles que creem em Cristo. Irmãos, não precisa de copo de água, não precisa de copo de azeite, não precisa de voltar aos rudimentos da lei, não precisa de sacrifício de cordeiro, de carneiro, de pombas, de animais, não precisa de derramamento de sangue, não precisa mais. Jesus, ele já fez tudo isso por nós e ele é o meu e o teu sumo sacerdote. A Bíblia diz que aqueles irmãos, eles participaram, a luz estava no mundo. Aqueles irmãos participaram das maravilhas que Jesus operou. Eles viram os sinais, eles contemplaram os sinais. Os fariseus, por exemplo, eles estavam lá quando Jesus expulsaram demônios. Os fariseus estavam lá quando Jesus disse àquele homem, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus estavam lá quando Jesus purificou um leproso. Os fariseus estavam lá quando Jesus fez um coxo andar depois de 38 anos naquela situação. Os fariseus estavam vendo tudo. Sabe o que é isso, irmãos? Eles participaram. Eles participaram dos sinais, dos prodígios. Eles contemplaram a luz, mas eles rejeitaram. Por causa da incredulidade e dureza do seu coração. Irmãos, a consequência da incredulidade é a apostasia. Se você tem fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na eficácia do seu sacrifício, no amor infinito e na misericórdia de Deus,
Se você tem fé, pode ficar sossegado, irmão. Você não vai apostatar. Agora, se você tem dúvida, aí você tem que tomar muito cuidado. Se você tem dúvida, aí você precisa ficar atento em tudo aquilo que você já ouviu no que diz respeito à palavra de Deus. Se você tem dúvida no seu coração de que você mesmo crendo em Cristo, talvez ele não te salve, talvez o sacrifício dele não seja suficiente, toma muito cuidado, irmãos. Porque isso pode trazer a incredulidade. O autor aos Hebreus, ele no seu contexto, por várias vezes, diversas vezes, ele vai usar o exemplo do povo que pereceu no deserto. Esse povo que pereceu no deserto, esse povo que caiu no deserto, ele mesmo diz, Hebreus capítulo 3, versículo 19, que eles caíram, que eles pereceram por causa da incredulidade. Sabe quais são os frutos da incredulidade? Pecado, desobediência, tentar a Deus e apostasia. Irmãos, alguém vai apostatar, alguém vai abandonar a Cristo quando não crê que o seu sacrifício é suficiente. Um povo vai abandonar a Deus quando não crê que Ele verdadeiramente nos ama. O povo vai abandonar a Deus quando não crê que Ele olha para cada um de nós, nos ama a ponto de entregar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Pagando, Jesus pagando com preço de sangue a nossa dívida. Irmãos, sabe quando alguém vai apostatar? Sabe quando alguém vai abandonar a fé? Sabe quando alguém vai simplesmente virar as costas para Deus? Quando deixar de ter fé. Os frutos da incredulidade é desobediência, é o pecado, é a apostasia. Aqueles que caíram no deserto foi porque não creram na promessa de Deus. Irmãos, eles participaram dos milagres. Irmãos, eles participaram dos sinais. Eles viram o mar se abrir. Eles viram cair pão do céu. Irmãos, eles viram, aleluia, sair água da rocha, da pedra. Irmãos, eles viram as suas vestes não se desgastarem no deserto. Irmãos, eles viram o Deus dos exércitos dar vitória para eles, mesmo sem eles saber lutar, mesmo sem eles saber guerrear, mesmo eles sendo um povo sem saber segurar uma espada, porque eles estavam no Egito como escravo. Um escravo não sabe segurar uma espada, um escravo não sabe lutar como um soldado, mas no deserto Deus os torna soldados, no deserto Deus vence e batalha por eles. E eles participaram de tudo isso, mas eles não tiveram fé. Os únicos que saíram do Egito, que verdadeiramente creram, não na sua força, não nas suas obras, não naquilo que eles faziam, não no que eles podiam fazer, não nos seus próprios méritos, não no seu próprio braço, os únicos que creram verdadeiramente na promessa de Deus foi Josué e Calebe, e foram os únicos que entraram em Canaã, foram os únicos que herdaram a promessa. Sabe por quê? Por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles que se aproximam de Deus, não por interesse, não por querer recompensa, estes Deus o recompensará. Deus os recompensará. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os nossos antepassados. Alguém pediu para salvar a live. Gente, eu posto as lives no YouTube, tá bom? Fica salvo no TikTok, eu posto no YouTube, Aline Lamar. Para quem tiver interesse, os estudos são postados lá. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que todos os nossos antepassados, todos aqueles que viveram na dispensação da lei,
Eles obedeceram a Deus, mas eles morreram na fé. Eles foram justificados pela fé e morreram na fé. Irmãos, nós somos justificados diante de Deus por causa da fé em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, ele está falando tudo isso aqui no capítulo 6, porque ele está falando que Jesus é o sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? A gente viu isso no capítulo 5. O sumo sacerdote é aquele que faz a mediação entre o homem e Deus. O sumo sacerdote é aquele que entregava sacrifícios, ofertas e holocaustos a Deus para que o povo fosse perdoado. Então, quando um animal era oferecido no templo para a remissão do pecado do povo, era oferecido pelo sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava no lugar santo. Só o sumo sacerdote podia fazer expiação pelos pecados do povo. E quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo, a Bíblia diz que Deus recebia aquele sacrifício, aquela oferta, e os pecados do povo eram perdoados. Irmãos, imagina o povo saindo do templo alegre, feliz e contente. Deus perdoou o meu pecado. Só que acontece que o sangue de um animal não pode perdoar pecado de homens. O sangue de um animal não pode remir uma nação. Então, por que eles ofereciam? Porque Deus deu a ordem para que eles oferecessem os sacrifícios, mas isso era uma tipologia de Cristo. Então, quando eles... Obrigada, Jackson. Deus abençoe. Então, quando eles ofereciam ofertas, quando eles ofereciam sacrifícios, quando um sangue era derramado, isso era uma tipologia do sangue de Cristo. Então, eles, na verdade, eram justificados por causa do sangue de Cristo. A Bíblia diz que eles morreram na fé. Como eles morreram na fé se Jesus não tinha vindo ainda a este mundo? Eles morreram na fé no Messias que havia de vir. Posso estar errado, mas o sangue também era usado. Sim, expiação, exatamente. Então só o sumo sacerdote podia fazer isso, gente. É só o sumo sacerdote. Um leigo, nem os levitas, nem o sacerdote entrava no lugar santíssimo. O único que entrava no lugar santíssimo e fazia expiação e entregava ofertas, sacrifícios, holocaustos em favor do povo era o sumo sacerdote. E o autor aos Hebreus está dizendo aqui que para mim e para você, que o sumo sacerdote, o meu e o teu sumo sacerdote é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele ofereceu o seu corpo como sacrifício. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que o nosso sumo sacerdote já entrou, já rasgou o véu e ofereceu, aleluia, o seu corpo como sacrifício, o seu sangue como sacrifício e expiação pelo meu e pelo teu pecado. Irmãos, se você crê nisso, você está salvo em Cristo. Agora, se você não crê que o sacrifício de Cristo é suficiente, se você não crê que Jesus Cristo é o meu e o teu sumo sacerdote, como é que você vai ser salvo? É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Se nós negligenciamos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, é impossível ser salvo. É impossível que sejam renovados. Tem pessoas dentro da igreja, tem pessoas dentro de denominações, esperando milagres, esperando vitória, esperando bênçãos materiais, esperando Deus fazer um reboliço, esperando Deus os exaltar, esperando Deus colocar o inimigo lá embaixo, abater o inimigo e exaltar a pessoa lá em cima. E essas pessoas ainda não compreenderam que Jesus é o sumo sacerdote. Essas pessoas professam uma fé, mas elas não entendem o verdadeiro evangelho. Essas pessoas professam uma fé, mas elas não ainda conhecem o verdadeiro sentido e significado da cruz. Essas pessoas que esperam vitórias terrenas, essas pessoas que esperam triunfalismo, essas pessoas que esperam prosperidade. Irmão, quer prosperidade? Vai trabalhar, vai estudar. Quer ser um médico, quer ser um doutor, quer ser um dentista, quer ser um engenheiro, quer ser seja o que for que você quiser ser, estude, trabalhe, que você vai ser próspero. Se dedique, se esforce, você vai ser próspero.
O salmista, o Salomão, ele vai dizer assim, olha, o preguiçoso, ele olha pela janela, ele vê um leão e ele fala, eu não vou sair porque tem um leão lá fora. Mas aquele que tem coragem, aquele que não é preguiçoso, ele vê o leão e vai para cima do leão. Agora, as bênçãos que Deus promete. O que Deus promete, o Evangelho de Cristo é remissão de pecados. É um sumo sacerdote que já se ofereceu como sacrifício. E os nossos pecados já foram perdoados. E agora nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. O preguiçoso é como uma dobradiça, não sai do lugar. O véu foi rasgado, gente, hein? No capítulo 5, o autor aos Hebreus, ele diz que nós podemos nos achegar ao trono. Sabe o que é isso? Você não pode se achegar a um trono de um rei. Você não pode se achegar ao trono do presidente da república. Sem antes ter que passar por segurança, sem antes ter que marcar um dia. Nem Esther podia chegar ao trono do rei. Obrigada, Jackson. Deus abençoe. Nem Esther podia se chegar diante do rei. Ela vai dizer, olha, faça um jejum, apregoem um jejum, orem por mim, jejuem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. Não podia, mas através de Jesus Cristo, que é o meu e o teu sumo sacerdote, aleluia, a Bíblia está dizendo, você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia, ele te toma como filho, ele te toma nas mãos e você tem acesso ao trono da graça por meio de Jesus Cristo. Irmão, se uma pessoa não crê nisso, como é que ela vai ser salva? Se uma pessoa não crê nisso, se uma pessoa pensa que ela vai ser justificada por causa das suas obras, se uma pessoa pensa que ela precisa se esforçar para estar na presença de Deus, como é que ela vai estar na presença de Deus? Spurgeon disse assim, a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade, porque ninguém consegue se santificar sem Cristo. Você pode tentar, irmãos, você pode tentar, tenta se santificar sem Cristo. Tenta se santificar sem Cristo, não dá. Não dá. A santidade não é o caminho para Cristo, sabe por quê? Porque a gente só se santifica se a gente estiver em Cristo. Eu conheço uma pessoa que eu amo muito, muito próxima de mim, que ela fala bem assim, Aline, ó o baú aí, gente. Ela fala bem assim, Aline, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo, quando eu parar de fazer aquilo outro, quando eu parar de não sei o que lá, quando eu não fazer mais isso, aí eu vou servir a Deus. Sabe quando que ela vai conseguir parar de fazer tudo que ela faz? Sozinha? Nunca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós, sem Cristo, estamos mortos para a vontade de Deus. Irmãos, um morto não sente cheiro, um morto não sente fome, um morto não fala, um morto não ouve, um morto não anda. Um morto não tem reação nenhuma. Nenhuma. E se uma pessoa que não está em Cristo, ela está morta, como é que ela vai se santificar? Agora, uma pessoa que está em Cristo, ele ressuscita. O filho pródigo estava longe da presença do pai. Quando ele volta, o pai diz assim, esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente aí andando, falando, ouvindo, mas na verdade estão mortos para a vontade de Deus. Não para Deus, para a vontade de Deus. Aí essa pessoa fala para mim, Aline, quando eu parar de fazer isso, aquilo outro, eu vou. Eu falo para ela, você não vai conseguir sozinha. Você não consegue sozinho, você precisa de Cristo para vencer tudo isso. João
8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. João, no mesmo capítulo, Jesus ele vai dizer assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, só tem um jeito de você ser livre do pecado, das obras da carne, da concupiscência da carne, das mãos de Satanás, das obras de Satanás. O único jeito é você estando em Cristo. Então deixa eu falar uma coisa, não se santifique para buscar a Deus. Busque a Deus e Ele vai te dar forças para você se santificar. Não fuja do pecado. O que a Aline está falando, heresia. Não fuja do pecado, mas ande em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso é estar em Cristo. Irmãos, de uma vez por todas, para a gente sair desse texto, ou melhor, a gente vai continuar no capítulo 6, mas para a gente ir adiante. Se a gente negar que o nosso sumo sacerdote ofereceu um sacrifício, se ofereceu como sacrifício, e o seu sacrifício foi suficiente para nos perdoar e para nos redimir diante de Deus, é impossível ser salvo, irmãos. É impossível. É só crer. Jesus, olha só o que acontece. Gente, obrigada pelos presentes, Deus abençoe. Olha só, Naamã, vamos usar o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Naamã era leproso, certo? Certo. Todo mundo conhece a história. Naamã era leproso, aí a menina escrava que estava dentro da casa de Naamã vai dizer assim, ó, se o meu Senhor estivesse em Israel, ele conheceria o profeta e certamente o profeta o restauraria da sua lepra. Naamã vai até Israel, Naamã leva uma carta para o rei rasga suas vestes, ele vai até a casa do profeta Eliseu, e o profeta vai dizer, ó, vai lá e lava-te 7 vezes no rio Jordão. Aí ele vai dizer assim, mas por acaso não são os rios Abana e Farfar melhor do que esse rio Jordão? A Bíblia diz que Naamã vai se indignar, irmãos. Naamã vai se indignar. E sabe o que Naamã vai fazer? Ele vai embora. Ele está simplesmente indo embora, leproso. Aí sabe o que o servo de Naamã vai dizer para ele? Meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Você não faria? Se ele não tivesse pedido algo difícil demais para você, certamente você faria. Aí Naamã vai cair em si e vai falar, é verdade. Aí ele vai lá, se lava 7 vezes no rio. A Bíblia diz que a sua pele vai ficar como de uma criança. Não tem mais lepra, não tem mais nada. Sabe o que é isso, irmãos? Naamã estava confiando no seu braço. Naamã estava confiando no seu poder. Quantas vezes ele obteve vitória para o seu povo? Quantas vezes? Ele era um homem de guerra. Ele sabia muita coisa, ele era um homem esforçado. Então, ele talvez estivesse esperando que o profeta dissesse para ele, ó, faz alguma coisa difícil. Ele ia fazer, sabe o que ele ia fazer depois? Ele ia falar, eu consegui. Eu fiz, o meu esforço me curou, o meu esforço me transformou. Deus vai dizer pela boca do profeta Jeremias, maldito o homem que confia no homem, põe a sua confiança na força do seu próprio braço. Sabe o que Deus está falando? Deus não está falando que eu não posso confiar em outra pessoa. Deus não está falando que eu não posso confiar em um homem. Deus está falando que eu não posso confiar na minha própria força. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. O carcereiro, em Atos 16, ele vai falar assim para Paulo. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo vai dizer assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer assim, a fé é o firme fundamento.
aleluia, das coisas que se esperam e a convicção, a certeza das coisas que não se vê. Gente, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Mas Aline, mas a Bíblia está dizendo que eles foram participantes. Foram participantes. Assim como o povo que morreu, caiu no deserto, eles participaram. Eles viram o mar se abrir. Eles viram sinais. Eles comeram um pão que caiu do céu. E por causa da incredulidade, ele caiu. Fala porque 7 vezes no rio, por favor. O número 7 na Bíblia é um número bem simbólico. É o número da perfeição. É um número que representa a perfeição. Inclusive, o evangelista João, quando ele escreve o Evangelho de João, ele relata apenas 7 milagres de Jesus. Então, o número 7 na Bíblia, ele representa a perfeição. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Versículo 7. Meu Deus, já foi mais da metade do tempo. Versículo 7, Hebreus 6, 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. O autor aqui, ele faz uma alusão a parábola do semeador. Se a gente ler lá em Mateus capítulo 13, paz do Senhor, gente, quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus, capítulo 6, tá bom? Agora eu vou abrir em Mateus 13, só para explicar esses 2 versículos rapidinho. Eu vou ler nessa Bíblia aqui que vai ficar mais rápido do que eu ficar abrindo e fechando toda hora ao mesmo. Olha só, o Jesus ele vai dizer que o semeador saiu a semear. E quando o semeador ele sai a semear, nossa, eu ia falar da figueira. Já falo, bem lembrado. Quando o semeador ele sai a semear, ele não escolhe aonde ele vai semear. Irmãos, eu tô aqui pregando, tem 122 pessoas na live, 123 agora. Eu não escolho para quem que eu vou pregar. Eu não escolho, eu não falo assim, eu vou pregar só para quem eu gosto. Eu vou pregar só para quem é meu amigo. Eu vou pregar só para quem faz parte do meu convívio social. Irmãos, quem prega a boa semente não escolhe. Prega. Só prega. Só prega. E Jesus, ele está dizendo que o bom semeador, ele saiu a semear. E quando esse semeador, ele sai a semear, ele não escolhe aonde ele vai semear. Ele não fala assim, eu vou semear só onde é terra fértil, até porque não dá para saber. Só que a Bíblia diz que esse semeador que saiu a semear, ele vai semear em solo rochoso, espinhoso, e algumas sementes, na verdade, vão cair em solo rochoso, algumas vão cair em solo espinhoso, e algumas vão cair em terra fértil, em terra boa. O que são o solo rochoso, o solo espinhoso? São aqueles que ouvem a palavra. Irmãos, os que ouvem a palavra participam dos sinais. Os que ouvem a palavra participam dos prodígios. Está ouvindo a palavra, irmãos, que a maior revelação do que a palavra não existe. A maior revelação é a palavra. Então, o problema é que alguns, por causa do maligno, o problema é porque alguns que não têm raiz, o problema é que alguns que não têm... que estão preocupados com os cuidados deste mundo, com as fascinações desse mundo, se deixam levar por tudo isso.
ao invés de olhar tão somente para Cristo. Eles olham para as fascinações. Olha o que aconteceu com Demas. O que Paulo fala? Demas tendo amado o presente século. Irmãos, Demas participou. Demas andou com Paulo. Demas participou, cooperou no evangelho. Mas ele era muito provavelmente, ele era um solo rochoso, um solo espinhoso. Às vezes, até parece que é. Às vezes até parece que realmente foi salvo. Às vezes até parece que verdadeiramente crê. Só que lembra quando Jesus fala da parábola da figueira? O que acontece quando Jesus vê aquela figueira? Uma figueira bonita, uma figueira cheia de folha, uma figueira vistosa. A Bíblia diz que Jesus, ele vai tomar para si frutos e não tem nada. Não tem nada. Jesus vai amaldiçoar aquela figueira. Sabe o que é interessante? Uma figueira, quando ela começa a florescer, é sinal de que ela vai dar frutos. Aí Jesus está vendo uma figueira bonita e ele vai procurar fruto? Não tem. Aí alguém fala assim, mas Aline, como que pode? Uma pessoa servia, a pessoa pregava, a pessoa cantava, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Sim, quero voltar aos caminhos de Jesus. Eita glória. Lima, eu não sei como é o seu nome, é Lima. Lima, fica aqui com a gente que já a gente vai orar por você. Assim que terminar a ministração da palavra. Você fica? Você espera? Sandro. Sim, glória a Deus. Então fica aqui com a gente, por favor. Ai, meu Jesus. Vamos lá. Vamos lá. A figueira. Ainda que a figueira... A figueira estava bonita, mas não tinha fruto, irmãos. Não tinha fruto. Então a pessoa pregou, cantou, fazia isso, fazia aquilo, mas será verdadeiramente que era uma terra fértil? Uma coisa que a gente precisa lembrar, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar. A gente não consegue ver o coração do homem, gente. O máximo que a gente vê é o exterior. Quem contempla o coração, o íntimo, quem sonda os pensamentos e esquadrinha a alma do homem é só Deus. Então eu não posso dizer assim, a pessoa saiu, ela nunca teve salva. Porque de repente a pessoa saiu, ela pode voltar, como nosso irmão Sandro agora. Então é só Deus que conhece os pensamentos, os desígnios. Deus, ele é quem sabe de todas as coisas. O autor aos Hebreus, ele faz uma alusão à parábola do bom semeador. Irmãos, a semente que cai em terra fértil, a semente que cai em boa terra, ela vai florescer, vai germinar e vai dar frutos. Pode ter certeza disso. Não tem como a semente cair em uma terra que não é fértil, que não é boa e não dar frutos. Anota o nome dela para mim, Edivan, por favor. Não tem como. Vai dar frutos, irmãos, vai dar fruto. Se não dá fruto, aí é o solo espinhoso, é o solo rochoso, não tem raiz, as angústias, as perseguições, os cuidados desse mundo, as seduções, as riquezas sufocam a palavra. Mas se é terra fértil, pode ficar sossegado, irmão. Não vai nunca sair. Deus não deixa. Deus segura. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu quero concluir pelo menos até o versículo 12, se der tempo. Vamos lá, versículo 9. Sejam todos bem-vindos, Pai do Senhor Jesus, quem está aí, quem chegou agora. Irmão Sandro, fica aí com a gente. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós, olha que maravilhoso, gente. Escutem isso, Paz Rita.
Quanto a vós, todavia, ó amados, estamos persuadidos de coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, olha só, é como se o autor, ele deu maior bronca, ele falou assim, ó, irmãos, vocês não podem ficar se alimentando de leite não, sai disso aí, ó, vão pro alimento sólido, cresçam, amadureçam. Aí, daqui a pouco ele dá outro alerta. Irmãos, se vocês não entendem que Jesus é o sumo sacerdote, que o sacrifício dele é suficiente e eficaz, vocês estão crucificando Jesus de novo. Vocês estão expondo Jesus ao vitupério. Vocês estão expondo Jesus à vergonha. Vergonha sobre vergonha. E se o sacrifício de Jesus não é suficiente para salvar, para vocês serem salvos, é necessário que Jesus morra de novo. Só que Jesus não vai morrer de novo, porque o sacrifício dele foi uma vez só e suficiente. Então, se Jesus não vai morrer de novo e nós não cremos que o sacrifício dele é suficiente, é impossível ser salvo. É simples assim. É simples assim. Aí ele está dizendo assim, olha, mas ainda que eu tenha falado dessa maneira, é como se ele, opa, peraí, será que eu fui muito duro? Será que eu fui muito... Sabe aquele irmão, sabe quando a Aline pega muito pesado aqui e depois a Aline fala, irmãos, calma aí... Calma aí, não é assim? O autor aos Hebreus está fazendo isso, olha. Ainda que falamos dessa maneira, ó amados irmãos, todavia, nós estamos persuadidos, aleluia, as coisas que são melhores, as coisas pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Irmãos, presta atenção numa coisa. O autor está dizendo assim, ó, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes. Lições importantíssimas só neste versículo. A primeira delas é, o próprio autor aos Hebreus, se eu não me engano é capítulo 8, caramba, eu não anotei, confiei na minha memória e me perdi. Mas o próprio autor aos Hebreus, ele vai dizer que Deus, ele se esquece dos nossos pecados. Só que aqui no versículo 10, ele está dizendo que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do nosso amor. Irmãos, nós servimos um Deus que esquece do nosso pecado, mas não esquece do nosso trabalho. Deus não esquece. Tudo aquilo que você faz no Senhor, sem interesse, não esperando nada em troca, Ele está vendo. Lembrei de Mardoqueu agora. Mardoqueu ouviu um comentário, um burburinho de 2 homens que estavam planejando a morte do rei. Aí o que acontece? Mardoqueu vai lá, avisa Esther, toma providência, o rei não é morto. Só que tudo isso está escrito. O rei não estava lá, mas estava escrito. A Bíblia diz que Deus faz o rei perder o sono. Irmãos, Deus, eu estou falando de um rei pagão. Eu estou falando de um rei que não servia a Deus. Deus faz esse homem perder o sono. E quando ele perde o sono, ele vai perder o livro das atas, o livro das crônicas. E a Bíblia vai dizer que quando ele lê lá, está escrito as obras de Mardoqueu. Olha que lindo. No mesmo contexto, a Bíblia diz que... Como é o nome do homem? Amã. No mesmo contexto, a Bíblia diz que Amã está preparando, naquela mesma noite, uma forca para Mardoqueu. Enquanto Amã está preparando uma forca para Mardoqueu, Deus está tirando o sono do rei e o rei está lendo lá. Mardoqueu fez isso, isso, isso e isso.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, obrigada, Jackson. Deus, ele esquece dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Mas tudo aquilo que você tem feito, todo o vosso trabalho e amor, que são evidência da sua fé, está sendo escrito. E o rei jamais vai se esquecer. O rei jamais vai esquecer. A Bíblia diz que nós seremos galardoados por tudo aquilo que nós fazemos. Aqui na terra, se Deus quiser, vai ser. Mas é lá no céu, gente. Esperem isso no céu. Esperem isso na glória, melhor dizendo. Esperem isso na glória. Esperem... Obrigada. Esperem isso na glória. Esperem aquele grande tribunal, onde nós seremos recompensados por tudo aquilo que nós fazemos. Hoje tem salvação nessa live. Ô, glória. Outra coisa que é importante de lembrar, importante fixar aqui, que aquele povo que tinha fé, por mais que eles estivessem oscilando, e Deus, sabendo disso, levanta o autor aos Hebreus para pregar para aqueles irmãos de uma forma de despertá-los. Ei, acorda, antes que aconteça algo pior. Esses irmãos, eles evidenciavam a fé deles trabalhando. Eles evidenciavam a fé deles com amor. Então, irmãos, não adianta a gente falar que tem fé se a gente não ama. Não adianta a gente falar que tem fé se a gente não olha para o nosso semelhante. Não adianta a gente falar que tem fé e que ama a Deus que a gente não vê, se a gente não ama o nosso irmão que a gente vê. Então, a fé desses irmãos era evidenciada por causa daquilo que eles faziam. Por causa das suas obras. Eles não eram salvos por causa das obras, mas por causa da salvação, por causa da fé, eles evidenciavam suas obras. Interessante é que o autor diz assim, ó, ainda que falemos dessa maneira, ele reconhece. Ele fala assim, irmão, talvez eu tenha sido muito duro, mas eu reconheço que vocês têm fé, porque vocês evidenciam isso nas suas obras. Porque vocês evidenciam isso no amor que vocês têm. Irmão, sabe que amor que era esse? Sabe que amor que era esse que esses irmãos aqui tinham? Esses irmãos que foram exortados a crescer. Esses irmãos que foram exortados a amadurecer. Esses irmãos que foram exortados a não cair, a olhar para Cristo, a entender que o sacrifício dele é suficiente. Esses irmãos evidenciavam a sua fé, este amor que eles evidenciavam, não era dando R$50 para ajudar. Não era dando uma carona. Gente, obrigada pelos presentes. Eles evidenciavam isso colocando em risco a sua própria vida. Eles evidenciavam a fé e o amor deles, colocando em risco a sua própria vida. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. A gente já conhece o contexto aqui de cor e salteado. Eles estavam sendo perseguidos. Muitos deles eram presos. E diferente do sistema carcerário dos dias de hoje, o sistema carcerário daquela época não tinha ajuda. Se uma pessoa era presa e não tivesse alguém para levar comida, se não tivesse alguém para levar alimento, ela ia morrer de fome. Se não tivesse alguém para levar cobertor, capa, Paulo pediu para Timóteo, traz para mim a capa que eu deixei na casa... Traz na casa de quem? Esqueci. Traz para mim a capa que eu deixei... eu vou ler, esqueci. Vou ler, peraí. Não. 2 Timóteo, capítulo 4. Vou lembrar. Quer dizer, vou lembrar não, vou ter que ler para lembrar. Não, tô longe. Tararam. Casa de Carpo, eu pensei, mas eu não quis chutar. Casa de Carpo.
em Troade. Por que Paulo pediu? Porque a prisão era fria, era gelada. Ele já era um velhinho. Um senhor sente mais frio. E, irmãos, se naquela época, se eles não tivessem ajuda de pessoas que estavam fora, eles iam perecer. Aí, sabe o que é lindo aqui? Que como havia essa perseguição, e esses irmãos que estavam sendo presos por causa do nome de Cristo, alguém que fosse levar comida, alguém que fosse levar alguma coisa para eles na prisão, corria o risco de ser preso também. É assim, aqueles que foram presos por causa da perseguição, se eles fossem visitados, aqueles que fossem levar alguma coisa para eles, corriam o risco de ficar presos junto com eles. Então eles tinham duas opções. Eles tinham duas opções. A primeira deixa eles lá na cadeia, eles que se virem. A gente crê em Deus, a gente tem fé em Deus, vamos orar por eles. A segunda opção era, a gente pode ir lá, levar alimento, levar ajuda e correr o risco de ser preso junto com eles e ficar lá à míngua. E sabe o que eles escolhiam? Resposta B. Sabe o que eles escolhiam? Correr o risco. Mais do que eles já estavam correndo. Isso, irmãos, é amor. Isso é amor a Deus e ao próximo. Às vezes a gente faz assim, um pouquinho, e acha que está fazendo muito. A gente chega até a se orgulhar do que a gente faz, né? Semana passada, eu estava lá no salão, já era tarde, não, era umas 7h30. E, inclusive, eu não fiz live semana passada porque foi corrido no salão e eu não fui nem pro culto. Era 7h30, eu tava lá no salão ainda, meu esposo tinha descido lá pra ficar lá um pouco comigo. Aí chegou um senhor bêbado na porta do salão. Aí ele tava com as pernas sangrando. As duas pernas sangrando, ele foi atacado por um cachorro. Aí eu tava fazendo o cabelo da mulher, a gente parou pra atender ele, aí meu esposo ficou lá dando assistência pra ele, a gente encheu um balde de água, meu esposo foi lá, lavou as pernas dele, ajudou ele, a gente chamou o SAMU veio, levou ele, socorreu ele, meu esposo pregou pra ele, eu saí do salão aquele dia tão feliz, eu falei assim, nossa, eu não fui pra igreja, mas eu entreguei um culto a Deus. Aí eu olho aqui para esses irmãos que eles sabiam que estavam correndo risco de vida e mesmo assim não deixavam de servir, não deixavam de trabalhar. Eu tô me orgulhando de quê? Esses irmãos aqui, eu vou lá, é capaz de eu ser preso, é capaz de eu ser morto, mas eu vou. Isso aqui é amor, gente. Isso aqui é amor, tá? Esses irmãos que foram exortados, eles não caíram na fé, não. Eles não apostataram, eles foram alertados sobre os riscos de alguém que não crê. Eles foram alertados sobre o risco de alguém que não aceita o sacrifício de Jesus como meio e o único meio de salvação. Mas esses irmãos aqui, eles amavam. E amavam de verdade. Como é que nós evidenciamos o nosso amor? A nossa fé, aliás. Amando e trabalhando. Não tem como a gente ficar de braço cruzado, não. Ah, mas Imalina, eu sou tímida, eu não sei pregar. Irmãos, tem tanta coisa que Deus coloca na nossa frente pra gente fazer. A seara é grande. O que são poucos são os ceifeiros. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 11. Desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Gente, ir em beco de fumo dos outros lares. Tem um dia eu fui na prisão, aí eu preguei o velhinho de Deus. Minha hora está chegando. A minha irmã, gente, não é querendo aqui exaltar o homem, não. A minha irmã, ela tá lá no Rio de Janeiro. Ela foi em missão com a igreja que ela congrega, pregar nas favelas. Vamos lá, vamos continuar. Onde eu li versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Por que o autor está dizendo aqui até o fim? Porque eles estavam demonstrando amor. Mas a evidência da fé é que isso continue até o fim. Eu demonstrei amor hoje, agora já era. Não, gente, é até o fim. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, imitem aqueles que pela fé herdaram as promessas. Irmãos, sabe o que às vezes a gente precisa? Sabe o que às vezes a gente precisa? Andar com pessoas que realmente amam a Deus. Às vezes, a gente está cercado de pessoas que falam muito... às vezes fala do diabo, fala do inferno, fala disso, e esquece de falar de Deus. Gente, o inferno é real. Nós temos que vigiar e orar para não cair e nos revestir com as armaduras de Deus, para que nós não caiamos nas ciladas do diabo. Mas, gente, a gente tem que falar de Deus. Fala de Deus. Fala de Jesus. Fala do seu sacrifício. Fala do seu sangue. Fala da sua obra. Fala do que Deus fez. Paz, Naná. Boa noite, obrigada. Seja bem-vinda. Fala de Deus. O povo que se diz cristão, que se diz melhor do que os outros, tá falando do pecado dos outros, tá falando dos erros dos outros, e eu não vejo um vídeo pregando o evangelho genuíno. Fala de Deus. Anda com pessoas que falem de Deus, anda com pessoas que temam a Deus. Mas, irmã, eu tenho que me isolar das pessoas e meus parentes, os meus amigos que não são cristãos. Irmãos, então se você tá com eles, se você vai andar com eles, fala de Deus para eles. Você vai andar com seus amigos que não são cristãos, vai ficar falando mal de outra igreja, vai ficar falando mal de outro irmão. Fala de Deus. Falar mal de outra igreja, falar mal de outro irmão, falar dos pecados alheios, não vai levar ninguém à salvação. A Bíblia diz que Lídia e toda a sua casa se converteram ao Senhor quando ela ouviu Paulo pregar o evangelho. Irmãos, a Bíblia diz que quase 3.000 almas, 3.000, não são 3 pessoas, não são 300, são quase 3.000 almas se converteram quando ouviram Pedro pregar o evangelho. Aí os outros fazem vídeo expondo vergonha alheia, expondo as pessoas. Prega o evangelho. Fala de Deus. Fala de Cristo. Não tem nada melhor para falar. Não tem nada melhor para fazer. Isso é amor. Isso é obra. O autor aos Hebreus está dizendo assim.
imitem aqueles que pela fé herdaram as promessas. Imitem, gente. A gente não tem que santificar as pessoas, a gente não tem que vangloriar as pessoas, a gente tem que saber que toda honra, toda glória, todo louvor é de Deus, é tudo dele, por ele, para ele. Mas a gente tem que olhar para as pessoas e verem Cristo, a gente tem que olhar para as pessoas, ver Cristo nela e imitá-las. O autor aos Hebreus usa o exemplo de Abraão aqui mais pra frente. Imita Abraão, gente. As pessoas querem pregar as vitórias de Gideão, a vitória de Débora, a vitória de Baraque, a vitória de não sei quem, a vitória de fulano. Gente, prega a vida de fulano. Olha, fulano, Davi, ele falhou. Ele era um homem de carne e osso. Ele era um homem assim como você e ele pecou. Ele pecou contra Deus. Esse mesmo Davi, ele tinha temor a Deus, ele se arrependeu, ele pagou o preço por tudo que ele fez, mas ele não deixou de amar a Deus, de servir a Deus, ele caiu em si, ele voltou aos caminhos do Senhor, andou direitinho. Era um homem para a gente ter exemplo, para a gente ter como exemplo. Tenham homens de Deus como exemplo, tenham pessoas como exemplo. Paulo disse, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. O autor aos Hebreus está dizendo que nós temos que imitar aqueles que temem a Deus, aqueles que têm fé. Agora a pergunta aqui é forte. Agora a pergunta aqui é forte. Você é exemplo para ser imitado? E você? E você que olha para os falsos? E você que olha para os falsos profetas, para os falsos mestres? E você que julga muito o defeito, os pecados das pessoas? É exemplo para ser imitado? É exemplo para ser seguido? Será que alguém pode olhar para mim e para você e dizer assim, olha, se for para ser cristão que nem a Aline, eu quero ser? Será que alguém pode olhar para você, dizer o seu nome e dizer assim, olha, se for para ser igual a cristão que nem você, eu quero ser? Será? É muito fácil a gente olhar para os outros e falar assim, se for para ser que nem fulano, eu não quero ser. Não, seja fulano, que é exemplo para quem não quer ser igual falsas pessoas falsas. Seja exemplo para essas pessoas. Seja você o exemplo que você quer no mundo. Seja você a diferença que você quer dentro de uma igreja ou fora dela. Seja você o exemplo que você quer dentro da sua família, dentro do seu lar, no convívio com seus amigos, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho. Seja você o exemplo. Irmãos, Samuel, já falei isso aqui várias vezes, Samuel não tinha um exemplo a ser seguido dentro do templo. Eli não honrava Deus. Os filhos dele, Ofni e Finéias, não honravam a Deus. Pergunta se Samuel olhou para eles e falou, são falsos, eu não vou servir a Deus. Sabe o que Samuel fez? Ele foi diferente. E ele foi exemplo para mim e para você. Então seja você a diferença. Irmãos, olhem para aqueles que têm fé de verdade, em Deus, não na sua própria força. Mas se você não tiver alguém para ser imitado, gente, tem a Bíblia, tá bom? Se você não tiver alguém para se inspirar, tem a Bíblia. Olha, eu vou falar aqui para você quem tem. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, José, Raabe,
Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Não tem ninguém para vocês imitar? Não tem ninguém para vocês tomarem como exemplo? Será mesmo que não tem? Se esses homens e mulheres não forem suficientes, eu vou dar o nome de alguém. Jesus de Nazaré. Então imita Jesus. Ah, Aline, esses homens aí eram homens fracos. Abraão mentiu. Davi adulterou. Sansão fraquejou. E Jesus? E Jesus, que estava rodeado de tentação, foi tentado e não pecou. Imita ele, então. Imita ele. Imita Cristo. Quando a gente começar a imitar Cristo, a gente vai parar de olhar para os defeitos dos outros e se achar superior aos outros, porque a gente não comete aqueles pecados. Muito pelo contrário. A gente vai desejar a salvação e o perdão para eles. Ô, irmãos, os fariseus se julgavam filhos de Abraão. Eles diziam que eles eram filhos de Abraão. E de fato, eles eram. Porque eles eram da descendência de Abraão. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 19 que Zaqueu, ele quer ver Jesus, ele vai subir numa figueira braba. E Jesus, ele vai olhar para Zaqueu e vai dizer assim para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Aí Zaqueu fala assim para Jesus: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus vai dizer assim: hoje chegou salvação nessa casa. Aí ele diz depois: porque este também é filho de Abraão. Sabe o que Jesus está dizendo ali, irmãos? Zaqueu, ele já era filho de Abraão. Porque Zaqueu era judeu. E todo judeu era descendente de Abraão. É por isso que os judeus, os fariseus, se achavam superiores. Quem você pensa que a gente é? A gente é filho de Abraão. Você, a gente não sabe. E Zaqueu era filho de Abraão. Por que Jesus então fala? Porque este é filho de Abraão. Porque pela fé, Zaqueu creu que Jesus Cristo era o Salvador. Hoje chegou salvação nessa casa. Gálatas, capítulo 3, Paulo vai dizer que todos aqueles que creem que Jesus é Senhor e Salvador é descendente de Abraão, é filho de Abraão, por causa da fé. Então, Jesus está dizendo assim para Zaqueu: você não é filho de Abraão porque você é só porque você é da descendência de Abraão. Você é filho de Abraão por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Irmãos, tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Aleluia. Amém? Amanhã a gente continua e esse finalzinho é top. Aquilo que eu falei para vocês que eu sei vai ficar para amanhã. Um segredinho vai ficar para amanhã. Amanhã eu tenho algo muito top para falar para vocês. Eu achei que ia dar tempo de falar hoje, mas não vai dar. Ainda tem muita coisa, irmãos. Muita coisa.
Cadê o nosso irmão Sandro? Nossa, eu desci, eu caí aqui embaixo. Ah, não! Adoro! Segredinho, só vai saber quem vir na live amanhã. A fé é uma palavra grande. Estou aqui! Ele tá aí, gente. Não é que esse homem tá aí. Glória a Deus. Não é que esse homem tá aí mesmo. É o outro, ele quer voltar para Cristo. Não gosto disso, mas tudo bem. Ninguém gosta, só eu. Eu não posso dar spoiler. Eu ia fazer um vídeo antes de fazer a live. Aí eu falei, não vou dar spoiler não. Só vai saber quem for na minha live. Olha só, é privilégio, gente, privilégio. Aí você já pega a caixa. Cadê Guilherme? A partir das 22 horas, vamos orar pelo nosso irmão Sandro. Irmão Sandro, tem 123 pessoas aqui na live. Você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Da hora, né? Cheguei tarde, mas é maravilhoso te ouvir claramente que é uma ministra. Pode crer que estarei aqui. Agora pode falar. Sim, sim, sim. Glória a Deus. Tá, vamos salvar. Fica aqui, ó. Irmão Sandro, sabe quando tem festa no céu? Tá marcando pra você, subiu 135. Glória a Deus. Irmãos, sabe quando tem festa no céu? Não é quando a irmã Aline prega a palavra, não. Quando tem festa no céu, é quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz, 139, a Bíblia diz que a festa diante dos anjos, irmãos, se a festa diante dos anjos, é porque não são os anjos que estão festejando, é o próprio Deus. A festa, a alegria, a regozijo diante dos anjos, hoje, por causa da vida do nosso irmão Sandro. Irmão Sandro, eu louvo a Deus pela sua vida, por essa decisão. Eu creio que a palavra de Deus ela é perfeita. Eu creio, obrigada Carlinhos. Eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Eu creio que a palavra de Deus tem poder para curar, para sarar, para libertar, para avivar, para renovar, para transformar, para sarar, para salvar acima de todas as coisas. Recebe hoje renovo da parte do Senhor. Recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, nós vamos orar por você, irmão Sandro, que você, a partir de hoje, você firme os seus pés na rocha que é Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós estamos extremamente felizes, Senhor, porque a tua palavra, ela nos preenche, ela tira toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, como ela mesma diz, ela lança fora todo o medo, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor, e nós podemos contemplar os efeitos e os frutos, meu Pai, a qual ela tem proporcionado. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. É o Senhor que faz essas coisas. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que abre o coração do homem. Se não for o Senhor, meu Pai, nada disso tem sentido. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver presente, nada disso tem sentido, Senhor. É o Senhor, meu Pai, que faz tudo isso. Neste momento, meu Pai, em unidade com os meus irmãos, em comunhão, em uma só fé, nós oramos e intercedemos pela vida do nosso irmão Sandro, que está hoje voltando para os teus braços. E nós cremos que
que o Senhor, meu Pai, está fazendo festa, está festejando, porque a Bíblia diz, a Bíblia me garante, a tua palavra nos garante que a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Pai, visita o coração do teu servo agora, que ele seja cheio do teu Espírito Santo, meu Pai, que a partir de hoje ele seja um novo homem, que a partir de hoje o nome dele esteja escrito no livro da vida, Senhor, e aonde ele puser a planta dos pés, seja um lugar abençoado e ele venha a ser, meu Pai, vaso nas tuas mãos, usado, sem medo, sem temor do homem, que ele não venha temer o homem, mas que ele venha temer tão somente a ti, meu Pai, que aonde ele estiver, que ele seja um canal de bênção, um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E em especial, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Obrigada, meu Pai. Obrigada por tudo. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar. Eu vou orar agora. Vamos orar, viu, Thelma? Falta o Guilherme, Aline. Cadê o Guilherme? Guilherme. Volta para Jesus agora. Guilherme. Guilherme. Outra, mano, viu? Tem mais. Que felicidade, né, Juliana? Eu tô... Meu coração tá batendo. Deus abençoe a sua vida, irmã. Amém. Fiel é Deus e tudo para Ele. Obrigada, Simone, sua linda. Cadê o Guilherme? Mas ainda bem. Gente, deixa eu falar eu vou confessar uma coisa para vocês. Baixinho. Eu tava doida para pregar hoje. Eu tava doida pra pregar, eu tava morrendo de saudade de pregar. Eu tava na igreja, ai meu Deus, eu queria tanto pregar. Eu tava o dia inteiro no salão, pensando na palavra hoje à noite. Eu, meu Deus, eu quero pregar logo. Eu gosto muito de cantar, eu não sou cantora, eu canto de atrevida. Mas se tem uma coisa que eu gosto mesmo, que eu amo mesmo, de paixão, é pregar. Ora por mim, amém, Guilherme. Nós vamos orar. Guilherme quer voltar hoje para Cristo, amanhã estarei aqui de novo. Estava precisando muito. Glória a Deus, Sandro, volta sim. Vale muito a pena assistir as lives. Vamos orar então. Eu vou orar pelo Guilherme, vou orar pela Thelma, por todos vocês, gente. São 117 pessoas aqui. Se eu for falar o nome de um por um, pode ser que eu acabe esquecendo. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, Nicole. Eu tenho absoluta certeza. Eu creio, como o ar que eu respiro, que Deus conhece coração de cada um de vocês, que Deus sabe quem vocês são e que Deus tem o nome de cada um de vocês na palma das suas mãos. Eu posso não lembrar do nome de um por um, eu posso não conhecer vocês, mas o Deus que eu sirvo conhece, tá bom? Então eu vou orar por todos vocês agora. Orem por mim, careço da oração de vocês. Mas vamos lá, bora orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como te agradecer, meu Deus? Como te agradecer, Pai? Não existem palavras suficientes que expresse a nossa gratidão, o quanto o nosso coração é grato. Pai, há tantas guerras, há tantas tristezas, há tantas lutas nesse mundo, meu Pai. E nós sabemos que tudo isso é falta
de Deus no coração das pessoas. E não porque o Senhor não se apresenta, porque o Senhor se apresenta de tantas formas. O Senhor se apresenta em uma rede social, o Senhor se apresenta numa através de um televisor, o Senhor se apresenta através das pessoas. E muitas ainda estão com seus corações endurecidos, muitas ainda rejeitam. E nós sabemos, meu Pai, que vai ser assim até a volta de Jesus Cristo. Mas eu quero aproveitar a oportunidade da oração, Senhor, e pedir misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. As pessoas lembram de orar pela Ucrânia, mas eu não quero só orar pela Ucrânia, Senhor. Porque do mesmo jeito que a Ucrânia precisa de misericórdia, a Rússia também precisa, os Estados Unidos também precisam. Todos nós precisamos, Senhor. Então, por favor, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia dos que estão sofrendo com a guerra e dos que estão causando a guerra. Todos carecem da tua misericórdia. Eu oro, Senhor, pelas crianças que estão perdendo seus parentes, seus familiares, os seus pais. Eu oro, Senhor Deus, pelas crianças que estão ficando órfãos, Senhor Deus, nessa guerra, nessa briga. Em nome de Jesus, meu Pai, tem misericórdia. Se for da tua vontade, prepara um lar abençoado para aqueles que já perderam, Senhor Deus, como nós temos visto em vídeos, Senhor. Prepara um futuro abençoado, ainda que não seja nessa terra, meu Pai, ainda que não sejam com bênçãos materiais, que não é por isso que eu oro, mas é pelas bênçãos espirituais, que em Ti, Senhor, as pessoas possam encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro caminho, e saber que poder nenhum nessa terra, meu Pai, os levará para o céu. Que poder nenhum, autoridade nenhuma nessa terra, Senhor, os conduzirá à glória. Se não for Jesus, meu Pai, todos nós estamos perdidos. Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, China. Se não for Jesus, meu Pai, todos nós estaremos destituídos da tua glória. Então, em nome de Jesus, meu Pai, visita lá. Visita, meu Pai, todos aqueles que estão sofrendo. A minoria, meu Pai, os fracos no meio dessa guerra toda. Ajuda eles, em nome de Jesus. Aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aonde a mão do homem não alcança. Por favor, Senhor, eu sei que a tua alcança. Eu sei que mais do que o homem, o Senhor tem misericórdia e o Senhor tem compaixão. Faz a obra, Senhor. E se for da tua vontade que algumas pessoas desçam à sepultura, que antes ela confessem Jesus como Salvador, elas saibam que Jesus é o único caminho para ti, Senhor. Pai, eu quero em especial apresentar nessa noite também, Senhor, todas as pessoas que estão aqui na live, aqueles que já passaram por aqui hoje, Senhor Deus. Graças a Ti, meu Pai, muitas pessoas visitaram a live hoje. Eu já vi que foram mais de 7.000 pessoas. E eu nunca saberei o nome de cada uma delas. 99,9% eu nunca vou conhecer. Mas o Senhor as conhece. O Senhor sabe quem são. O Senhor sabe o endereço, o RG, o CPF, a digital. O Senhor tem na palma das suas mãos o nome de cada um, meu Pai. Visita, Senhor, essa noite. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão pedindo forças para voltar, aqueles que não querem voltar, mas convence lá, Espírito Santo. Convence lá, Senhor. Não é o homem, não é por força, não é por poder, mas é pelo Teu Espírito, Senhor. Visita cada família representada. Visita cada parente representado. Visita em cada área, Senhor. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes,
aqueles que estão com dor, seja ela muscular, seja ela nos ossos, no sangue, seja alguma infecção no sangue, seja qual for a enfermidade, meu Pai. Toca do alto da cabeça, ponta dos pés, repreende todo o mal, toda dor. A tua palavra diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, que Jesus tomou sobre si as nossas dores, meu Pai. E aqueles que estão em Cristo, meu Pai, herdam as tuas promessas. Em nome de Jesus, meu Pai, alivia a dor. Aqueles que estão com câncer, com leucemia, aqueles que já estão desenganados pela medicina, pelos médicos, porque nós sabemos que o homem tem limite, a ciência tem limite, os médicos, a medicina tem limite, mas a tua palavra me garante que nada é impossível para o Senhor. Visita lá, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, o vô do meu esposo que está internado na UTI, Senhor. Restaura a saúde, restaura o vigor, devolve a alegria da salvação. Se for da tua vontade, Senhor, levá-los, que eles estejam com Cristo, em Cristo e vão em paz. E assim os nossos corações estarão confortados também, Senhor, pois a tua palavra diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai, eu quero te pedir pela vida espiritual, quero interceder pela vida espiritual, pela vida ministerial dos meus irmãos, Senhor. Aqueles que estão oscilando, aqueles que estão mornos, em nome de Jesus, meu Pai. Reaviva eles hoje. Aviva eles hoje, meu Pai. Aviva a tua obra no meio dos anos, meu Pai. É porque é no meio que muitos desanimam. Ninguém desanima no começo. No começo, a semente cai e alguns chegam até florescer. Mas é no meio, Senhor, que muitos acabam pensando em desistir, pensando em parar. Aviva no meio dos anos a tua obra, Senhor. Que nós possamos permanecer até o fim. Pai, eu oro pela saúde, eu oro pela vida material, pela vida financeira, pela vida profissional, pela vida familiar, pela vida conjugal, pela vida sentimental, emocional de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco cada um deles nas tuas mãos. Eu apresento cada um deles nas tuas mãos. Crendo, meu Pai, que o Senhor fará o que é melhor para cada um. Se o Senhor não fizer aquilo que eu estou pedindo, meu Pai, eu sei que é porque o que o Senhor vai fazer é ainda melhor. Porque a tua palavra diz que os teus pensamentos e os teus caminhos são maiores e mais altos que os nossos. A tua palavra também me diz, Senhor, que a sua vontade, não a minha, não a vontade da Aline, não a vontade do homem, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Opera em nós o teu querer, a tua vontade. Segura firme nas nossas mãos, dirige os nossos passos, nos conduz ao caminho que leva à vida eterna. Vê se há, Senhor Deus, em nós algum caminho mau. Em nome de Jesus, e tira tudo aquilo de nós que não provém de ti. Afasta de nós aquilo que nos afasta de ti. Pai, nos dá uma boa noite de descanso, um dia abençoado, que a tua palavra que fora ministrada, Senhor Deus, ela continue, Senhor Deus, viva, não só na nossa mente, mas também nos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada por tudo que o Senhor é. Obrigada, Senhor Deus, por nos amar tanto. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por ter um carinho tão especial por nós. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós te louvamos. Ó Deus de Israel. Amém. Graças a Deus.
vou ir aí, onde é que você tá? Amém, gente? Não. Os caras tá aqui. Eu também, né? Onde? Amanhã tem live, tá? A partir das 22 horas. Radassa. The Voice entrou na live. Eu também chorei muito aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, muito, muito vocês. Muito. Não, isso aqui não poderia ser possível se não fosse Deus em primeiro lugar e vocês. Tá bom? Obrigada. Eu sou muito grata a Deus. Eu louvo a Deus por poder contar com vocês. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha uma ótima noite de descanso. Radassa, depois eu vou baixar a live, vou postar o estudo lá de hoje, tá bom? Quem quiser acompanhar, eu tô postando lá, tá bom? O nome do canal é Aline Lamar. É só pra quem gosta de palavra, viu, gente? Deus abençoe. Vou fazer de tudo para estar com vocês, porque o horário é diferente do Brasil. Sandro, eu vou te seguir aqui. Eu não sei porque o TikTok não anuncia minhas lives. Eu não sei porque ele não avisa. Mas é às 22 horas, tá bom? Toda noite. Exceto às terças-feiras. Deus é lindo, então vou lá, vou dormir feliz. Glória a Deus. Vamos, gente, agora eu vou. Deus abençoe, fui.